é veiculado pela TV Morada do Sol semanalmente às 11h40. Ele é produzido pela Insat TV. Hoje nós teremos a presença do psicólogo Gabriel Crociari, que vai falar aspectos extremamente importantes relacionados à atividade da psicologia. Gabriel Crociari, seja bem-vindo. Me diga primeiro, quem é você? Muito obrigado, doutor. Obrigado por termos agora esse momento, esse espaço para conversarmos. É uma honra estar aqui conversando com o senhor. Bom, profissionalmente eu sou psicólogo, né? Minha trajetória toda profissional foi construída em torno de uma psicologia na área da saúde e na área acadêmica, principalmente, né? Então, hoje eu atuo como profissional da psicologia clínica, da saúde e também na docência, né? Acho que isso tem uma grande parte da minha vida, envolve estudos relacionados à psicologia, mas para além da psicologia também sou uma pessoa que me aventura em outras áreas do conhecimento também, como fotografia, esportes, né? Esportes de aventura. Então acho que essas nuances todas fazem o que eu sou hoje. Muito bem. Já que você se apresentou, você tem uma formação na área de psicologia, na área da FAMERP, é professor de outra instituição também, do Centro Universitário de Rio Preto, e na realidade, nos seus créditos, fiquei observando que você fez um mestrado na FAMERP. Conta alguns aspectos desse mestrado e que isto é importante para a população. O que a população deve saber do seu trabalho? Sim, fiz um mestrado na FAMERP. Esse mestrado foi uma parte importante da minha formação e no mestrado eu tive a oportunidade de estudar algumas das intervenções da psicologia que são direcionadas para práticas em situações de calamidade, né? Tem sido uma prática muito estudada recentemente pela psicologia, visto que nós temos nos deparado com uma série de situações críticas, seja por ambientes ambientais, né? Seja por questões estruturais. Então, nós observamos pela mídia uma grande quantidade de episódios, inclusive no Brasil, né? De situações climáticas, e que isso gera muito sofrimento na população. E, portanto, eu pensei que seria importante que nós, no Brasil, principalmente da psicologia, se debruçasse em investigar um pouco esta área e pensar o que a psicologia pode contribuir, não só do ponto de vista profissional, para as equipes que respondem a essas situações de desastres, mas também para a população que sofre com essas calamidades, né? Então, o meu trabalho teve como intuito de mapear todas essas intervenções possíveis que a psicologia pode executar e tentando produzir evidências científicas com uma tentativa de auxiliar profissionais que atuam nessas áreas a fazerem as melhores escolhas, as melhores decisões em saúde, com as melhores intervenções a serem aplicadas, né? Eu penso que isso é muito benéfico para a população como um todo, que as pessoas afetadas em uma situação de calamidade muitas vezes perdem suas referências, e suas referências que estruturam toda a sua vida, né? E quando você tem profissionais que estão ali habilitados, treinados, e você tem essa habilitação a partir de uma produção científica, baseada em evidências consistentes, isso faz com que essas pessoas possam encontrar modos de se reestruturarem, se restabelecerem mediante um cenário caótico. Então, penso que a psicologia não só contribui muito, como ainda tem mais a ser contribuído nesses cenários, né? Muito bem. Como foi falado, você fez o mestrado. O telespectador precisa entender que, na realidade, o mestrado, o que ele fez na FAMERP, chama-se um mestrado sensu stricto. Isso. Que, na realidade, você tem que ter um tempo. Normalmente as defesas e a preparação para a apresentação do seu trabalho levam em média 2, às vezes até 5 anos, porque você precisa, evidentemente, ter um trabalho que seja inicialmente inédito. Pode ser totalmente original, mas precisa ser inédito, não tenha sido feito e, pelo que eu estou vendo,
você está abordando hoje em dia um aspecto muito importante, porque nós estamos sendo bombardeados diariamente pela mídia social e por todas as informações novas que estão acontecendo. Isso causa um impacto no profissional. O seu doutorado, que eu tenho certeza que você pretende fazer, porque é uma continuidade, será pelo mesmo tema ou terá alguma nuance diferente? Sim, a proposta é que eu vou aprofundar um pouco nessa temática, né? O mestrado foi um estudo que introduziu algumas coisas para que eu pudesse ter subsídios científicos para produzir o doutorado, né? No doutorado eu tenho a intenção de investigar melhor situações de crises humanitárias. Então, eu vou me debruçar muito em áreas da psicologia social e das relações internacionais, da diplomacia, da saúde global, onde eu vou tentar explorar um pouco sobre como que as migrações populacionais, os movimentos de massa, como que as crises humanitárias ocorrem e os efeitos disso no curso da história da humanidade, né? Eu pretendo investigar algo nesse sentido, talvez uma expectativa audaciosa, né? Tentar entender tudo isso, mas espero ter o sucesso de conseguir encontrar alguma evidência ou algum achado que possa nos dar algum esclarecimento a respeito disso, né? Muito bom. Antes da gente dar uma parada no nosso programa, vamos fazer só uma pergunta rápida. As mídias sociais têm feito muito impacto, na sua opinião? Sem dúvida. Acredito que sim. Acredito que as mídias têm sido um instrumento social bastante prevalente atualmente, né? Bastante atuante. Entendo que as mídias têm tido um papel social que afeta a vida humana, né? Então, acredito que sim, acredito que isso é uma perspectiva ainda introdutória, digamos, né? Porque eu entendo que há um impacto, e esse impacto ele pode se desdobrar como um impacto positivo, de desenvolvimento. No entanto, também há a possibilidade de ser um impacto nocivo. Muito bom. Na sequência, o psicólogo Gabriel Crociari vai apresentar aspectos relacionados à sua atuação no ambiente hospitalar e do trabalho. Olá, amigos de Medicina e Ciência. Estou passando por aqui, meu nome é Eudes Quintino de Oliveira Júnior. Estou passando por aqui para deixar algumas pílulas, já que nós falamos em medicina, algumas pílulas para que possam ser aproveitadas por vocês. Eu queria falar rapidamente, nosso tempo é muito curto, eu queria falar a respeito do Estatuto dos Direitos e das Obrigações do Paciente. É uma nova legislação que foi aprovada recentemente, ainda no final do mês passado, através da Lei 15.378 de 2026. Então, o que nós vamos ver agora? Vamos saber o que é realmente um estatuto. Alguns me perguntam, estatuto é lei? Eu vou responder da seguinte forma. É lógico que nós temos a lei que tem validade para todas as pessoas, por isso que no campo constitucional está escrito lá que todos são iguais perante a lei. Mas acontece que a lei, quando ela quer alcançar determinadas outras pessoas, ela reúne todas essas pessoas num só bloco. E nessa junção e nessa reunião, ela consegue conferir maior proteção, maior segurança e maior cuidado. Haja vista que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança até 12 anos, adolescente até 18 anos. Nós temos o Estatuto da Juventude, nós temos o Estatuto
do idoso, que é acima de 60 anos, mas temos também, paralelamente, o Estatuto do Superidoso. E, veja, superidoso acima de 80 anos de idade. Então, nós temos idoso de 60, acima 80. E nós temos também, paralelamente, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Câncer. E então vocês vão percebendo que o Estatuto é uma nomenclatura que foi construída após a Constituição de 1988, e ela tem por finalidade exclusiva congregar, trazer para os seus braços todas as pessoas que se encontram em circunstâncias idênticas, a fim de que elas sejam atendidas, a fim de que elas possam receber uma carga maior protetiva. Então, quando nós falamos agora em Estatuto dos Direitos, e também não pode esquecer das obrigações do paciente, está querendo dizer exatamente o seguinte: a pessoa normal é o cidadão, mas no instante em que ele for paciente, ele recebe um plus diferenciador, no sentido de que ele, em razão de alguma vulnerabilidade, seja passageira, temporária, seja crônica, ele necessita, sim, de cuidados diferenciados. Aí, então, ele se encartando num estatuto, junto com outras pessoas na mesma situação, a leitura do legislador é diferente. Ele vai ter um pouco mais de direito do que aquele cidadão comum. Por quê? Porque ele é paciente. E ele tem como paciente um estatuto. Então, eu acredito que essa breve palavra, essa breve conversa com vocês, eu acredito que vocês conseguiram antenar, saber exatamente o que significa estatuto, e eu volto para dar sequência e relatando algumas situações dentro do Estatuto do Paciente. Muito obrigado. Hoje, o programa Medicina e Ciência tem a grata satisfação de ter a presença do psicólogo Gabriel Crociari, que desenvolve as suas atividades no ambiente da FAMERP. Professor, permito chamá-lo assim, a partir do momento que você é um mestre, você é professor. Você pode me dizer como é que a atuação do psicólogo no ambiente, vamos lá, hospitalar, como é que é a sua atuação? Explica para os telespectadores, para que eles entendam qual é o papel do psicólogo dentro de uma instituição de ensino, hospitalar e também acadêmica. Sim. Nós costumamos pensar que a psicologia na saúde, ela tem uma orientação multifacetada. Ela pode atuar em 3 frentes importantes: no ensino, na pesquisa e na assistência, né? Essas 3 frentes orientam todo o trabalho que um profissional da psicologia pode fazer dentro do cenário da saúde. Basicamente, todos os profissionais que atuam nessa área vão, em alguma medida, atuar nessas 3 frentes. Na assistência, nós temos um repertório bastante amplo hoje de produções técnicas que podemos utilizar na assistência aos pacientes que são assistidos num cenário hospitalar. As pessoas que estão hospitalizadas, né, que estão em tratamento de saúde. Essa assistência, ela pode ser dividida em áreas de trabalho, né, ou em metodologias de trabalho, né. Essa assistência, ela está normalmente orientada para o cuidado que pode ser preventivo à saúde, pode ser para um trabalho direcionado a um suporte psicológico às pessoas que estão em tratamento de alguma condição de saúde específica, e também orientada à recuperação ou reabilitação das pessoas. Isso faz com que o profissional pode atuar na saúde desde níveis da atenção básica até em situações de alta complexidade. Nós temos profissionais da psicologia da área da saúde que podem atuar
nos postos, né, na atenção básica como um todo, estratégia de saúde da família, até em hospitais de alta complexidade, como temos alguns na nossa região importantes, que vão atuar em cenários de transplantes, de cirurgias cardíacas, em cenários mais delicados e mais críticos, que vão modulando as suas intervenções para oferecer suporte durante o curso do tratamento, né? Podendo ser preventivo, sendo intervencionista ali no sentido de auxiliar estratégias de enfrentamento e adaptabilidade às medidas terapêuticas, ou de recuperação, né? Em contrapartida, também há uma atuação direcionada ao âmbito acadêmico dentro da área da saúde, que é também importante. Um profissional que atua num hospital, sobretudo hospitais que têm características de hospitais de escola, por exemplo, como é o caso ali da FunFarm, é muito comum que esse profissional possa também produzir conhecimento, né? Podendo ser desde pesquisas que são elaboradas dentro da instituição, ou também produzindo aulas, né, ou capacitação desses profissionais. E essa capacitação ela pode ser também muito diversificada. Pode ser uma capacitação para alunos, né, para profissionais que estão em processo de formação, ou também capacitação para profissionais que estão em atuação na tentativa de produzir uma educação continuada, né? Então, o profissional que está na saúde, ele também tem uma relevância nesse sentido, né? Ou seja, na produção do conhecimento. Quer dizer que, pelo que eu entendi, a psicologia tem uma atuação ampla do ponto de vista do ambiente hospitalar. Pelo que eu entendi, desde o seu funcionário, que chega, que pode ter os seus problemas, como também os próprios profissionais da área de saúde. Então, uma pergunta muito simples. Os médicos o procuram muito? Uhum. Olha, doutor, poderiam talvez procurarmos mais, né? Mas é muito comum na área da saúde, nós temos um grande desafio, que é o autocuidado com a saúde mental, né? E ele é importantíssimo, porque os profissionais da saúde, em geral, estão muito expostos a situações limite, né? O trabalho na área da saúde expõe esses profissionais a lidar com o sofrimento humano, com situações muito delicadas e que vão atravessar, né, as emoções desses profissionais. Os médicos não estão isentos disso, né? Sem dúvida. Eles também passam por experiências também do sofrimento. Nós temos um entendimento bastante interessante para a psicologia, que nós chamamos de sofrimento, né, por compaixão, né, fazendo uma tradução mais simplista, que é uma característica de um sofrimento que acomete esses profissionais que exercem o cuidado, né, e que tem uma relação com o viver do sofrimento do outro que está sendo cuidado. Isso também acomete esse sofrimento, né? Então, quando a gente vai pensar no profissional da saúde, sobretudo médico, é importante que a gente possa se sensibilizar, né, no entendimento de que o autocuidado com saúde mental está diretamente relacionado com as suas habilidades, inclusive, com a sua disposição, com a sua trajetória profissional. Não são todos que buscam, né, suporte psicológico. E a gente vem tentando fazer um esforço de sinalizar que essa busca ela é necessária, né? O cuidado com a saúde mental, ele está mais ou menos na mesma dimensão que o cuidado com a formação continuada. É muito comum a gente observar os profissionais da área da saúde se dedicarem muito em continuarem estudando, continuarem produzindo conhecimento, se habilitando cada vez mais, né, tecnicamente, para poder produzir um bom trabalho, para poder, de alguma maneira, oferecer tratamentos cada vez mais eficientes, né? E, eventualmente, com essa dedicação tão exclusiva a isso, a gente se esquece que a dedicação também com o autocuidado vai refletir nisso, né? Então, nós esperamos cada vez mais que todos os profissionais da área da saúde, médicos inclusive, possam observar a si próprio, observar o quanto que é importante a gente reconhecer não só as necessidades de conhecimento, que são importantíssimas, mas também as necessidades do autocuidado. Podemos dizer então que há necessidade de cuidado da saúde mental de quem cuida da saúde?
Sem dúvida, isso? Sem dúvida, exatamente. A gente tem uma máxima bem interessante nisso, né, nessa direção, que o cuidador também precisa ser cuidado, né? E o cuidador, desde um cuidador informal até um cuidador profissional. Todo mundo que envolve posturas de cuidado, né, humano, estão suscetíveis a lidar com o sofrimento, né? Sobretudo quando falamos de saúde, né? Então, sem dúvida, penso que é exatamente nesse sentido, né? O cuidador precisa ter condições de oferecer o cuidado. Bem, neste bloco nós estamos discutindo principalmente a função do psicólogo no ambiente da área de saúde, que é extremamente importante. Uma última pergunta antes da gente dar um pequeno intervalo. E como é que é a atuação do psicólogo no transplante, em geral? Sim, eu penso que a atuação do psicólogo no transplante é uma atuação tão importante quanto qualquer outro profissional da equipe, né? Atualmente, nos centros de transplante, uma parte dos centros de transplante tem uma equipe multiprofissional, né, na qual o profissional de psicologia faz parte, e ele tem um papel vital em todo o curso do tratamento, do início ao fim. E quando eu digo início, eu digo antes mesmo do transplante acontecer, né? Isso significa que uma pessoa que vai ser submetida a um transplante, por exemplo, um transplante de medula óssea, é uma intervenção que atravessa muito a vida dessa pessoa, né? Lhe encarrega de uma série de adaptações que precisam serem feitas, né? E, portanto, todas essas modificações de vida carecem de um suporte psicológico e social, né? Então, a presença da psicologia nesse cenário vai, de alguma maneira, favorecer uma atenção direcionada a isso, né? Onde, de alguma maneira, vai poder avaliar esse paciente antes do transplante, né? Fazendo uma avaliação com o intuito de conhecer a biografia dessa pessoa, né? As nuances da história de vida dessa pessoa, para que essa história de vida possa ser cuidada durante o tratamento, né? Ou seja, a gente não consegue deixar a nossa história de vida para fora do quarto do hospital. Ela também entra junto com a gente dentro do quarto do hospital. Então eu entendo que precisamos ter um profissional ali que vai amparar essa história de vida, essa biografia que entra, né? Eu costumo dizer que a gente tem muitas maneiras de cuidar de uma pessoa. As medicações, as intervenções médicas são algumas delas e que salvam muitas vidas, né? Mas a gente tem outras intervenções que também têm funções tão eficientes e cuidam tanto quanto uma medicação também, como, por exemplo, um suporte emocional, né, num momento como o transplante, né? Além disso, a trajetória do transplante é uma trajetória bem desafiadora, envolve isolamento social, envolve uma relação com o próprio corpo, autocuidado, e, consequentemente, a presença da psicologia vem como uma tentativa de poder auxiliar na adaptabilidade, no enfrentamento dessas mudanças todas. E, sobretudo, posterior, né? O transplante ele não acaba quando as células são infundidas, né? Quando de fato a medula óssea pega, né? O transplante ele tem todo um curso para além disso. E então também precisa haver uma atuação na recuperação e na reestruturação da vida posteriormente. Bem, pelo que eu estou entendendo, na realidade, o psicólogo é extremamente importante dentro das atividades que são multidisciplinares. Na realidade, o que você está dizendo, uma atividade de alta complexidade, como o transplante, especificamente o que a gente atua de medula óssea, é uma atividade multidisciplinar e que o psicólogo é, antes de tudo, uma das figuras mais importantes, porque muitas coisas acontecem e o psicólogo tem que estar presente durante todo o aspecto. Como é que é a situação da psicologia, que pode auxiliar ou não, a população em relação à situação eleitoral e ao que vem por aí neste ano, o que já está acontecendo nesse aspecto? Como é que a psicologia pode ajudar a todos e a população? Uhum. Eu penso em duas perspectivas que são importantes da gente considerar.
A primeira perspectiva é uma análise crítica a respeito de como esse cenário se desenrola e como que ele se manifesta, né? Na psicologia, a gente tem algumas teorias que nos ajudam a pensar em como a população se movimenta no convívio social, a sociedade se estrutura, e como que dentro desse desenvolvimento social a política de alguma maneira se aparelha e serve como um instrumento de organização da sociedade, né? Na psicologia, quando a gente vai pensar em envolvimento político, não só como estrutura de organização, a gente pode pensar também sobre o movimento das massas, né? E aí na psicologia, dentro dessa perspectiva, nós temos alguns estudos bastante consistentes que nos ajudam a pensar que as massas, elas têm um modo próprio de atuação, né? E esse modo próprio de atuação, ele tem características afetivas, características emocionais. Isso significa dizer que quando eu integro uma massa populacional... Isso pode interferir no trabalho? Pode também, pode interferir. Essa massa populacional, de certa maneira, ela está cada vez mais ali suscetível ao movimento da massa mesmo. Então é como se o indivíduo, ao integrar a massa, ele estivesse mais suscetível ao movimento da massa do que o seu próprio. Do ponto de vista da psicologia enquanto algo que possa contribuir como uma prática de assistência, isso pode proporcionar algumas fragmentações desse indivíduo, porque ao participar de uma massa, eu vou produzindo o que a gente chama na psicologia de dissolução. Eu desaproprio a minha integridade, a minha ética, a minha moral, para participar de uma massa que tem sua estrutura própria de funcionamento. Isso pode nos reservar alguns sofrimentos, como um sofrimento que é discutido por uma pesquisadora na psicologia, que nós chamamos de sofrimento ético-político, né? Que é um sofrimento na qual eu me deparo com cenários onde eu vou transgredir, talvez algumas coisas na qual eu acredito, em detrimento do movimento da massa, né? Então, nós entendemos hoje que há uma dimensão do sofrimento humano que pode ser um sofrimento ético-político e que a psicologia precisa estar atenta para observar e cuidar das pessoas. Isso pode levar a discriminações? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu participo das massas, né, e me identifico com algumas dessas massas, isso tem características de influências muito importantes, né? Isso significa que é muito comum que nas massas eu encontro a possibilidade de manifestar aquilo que no individual talvez eu não manifestaria, como discriminações e preconceitos, né? Algumas das vertentes psicológicas ajudam a gente a pensar, inclusive, que na massa, no convívio como um todo, eu posso me anonimizar e, portanto, isso me permite discriminar, né? Isso é um risco, né, bastante importante. Isso foi discutido por um pesquisador francês chamado Gustave Le Bon, que escreve um livro que discute sobre a psicologia das massas, né? E esse autor, ele vai discutir justamente nesse sentido. As massas funcionam por afetos, né, por emoções, e consequentemente se distanciam da racionalidade, né, podendo se distanciar da ética, inclusive, né? E, portanto, eu entendo que isso pode culminar num conflito, né? Como as polarizações, por exemplo, né? Quando eu participo de uma massa e estou mais envolto emocionalmente, eu posso ter estratégias de favorecer cada vez mais o grupo na qual eu participo. Tem um sociólogo bastante importante, que é o Bauman, que estudou muito sobre modernidade líquida, e ele ajuda a gente a entender o quanto que hoje a gente tem uma facilidade muito grande de se conectar e desconectar das pessoas. E isso se traduz muito dentro das redes sociais virtuais, né? Isso significa que facilmente eu me conecto ou desconecto de uma pessoa. E essa facilidade faz com que a gente é muito mais propenso a se conectar com pessoas que falam ou que reproduzem informações na qual eu acredito. E me desconecto, me distancio do contraditório, das pessoas que pensam diferente. Sim. Consequentemente, isso é um grande risco, porque eu vou estar muito mais alinhado e próximo de pessoas que, na verdade, só validam aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Uhum. E, portanto, se eu tenho uma conduta discriminatória, muitas vezes eu vou me alinhar, me aproximar, me conectar de pessoas que validam esse ato. Sim. E, consequentemente, isso gera conflitos e polarizações. Uhum.
esse processo todo das redes sociais, da facilidade de se conectar e desconectar, fez com que a gente perdesse toda a nossa possibilidade de se confrontar, de se deparar com o contraditório, Sim. que é extremamente vital para a construção da nossa própria personalidade e do nosso convívio social. O convívio social, ele se torna cada vez mais saudável quando eu estou aberto para o contraditório do convívio social. Nem todo mundo é igual, mas quando na internet ou nas redes sociais eu vou cada vez mais me influenciando só por aquelas pessoas que falam o que eu acredito, porque na rede social eu posso fazer isso, eu só sigo aquelas pessoas que validam o que eu penso, isso gera cada vez mais a inflamação das polarizações. Maior discriminação, maior afastamento comunitário, maior afastamento social entre as pessoas e, consequentemente, uma divergência muito grande que gera cada vez mais atos violentos e, consequentemente, sofrimento das pessoas. Bom, e a universidade é que é o ambiente contraditório mais importante e se procura hoje em dia cada vez mais se calar esse ambiente contraditório. Exatamente. É muito claro a gente entender esse aspecto do que acontece em alguns países muito importantes por aí, em que a universidade está sendo calada, porque a universidade é o ambiente acadêmico de discussão. Você concorda com isso? Sem dúvida. Eu penso que a universidade é justamente um dos ambientes que tenta sustentar, né, esse lugar do contraditório, de analisar, né, os fatos por eles mesmos, né, e tentar de alguma maneira a perceber todas as nuances desses fatos, né, não ignorar todas as nuances que são possíveis de serem observadas só para validar um interesse específico, né. Isto é o que estamos discutindo no dia de hoje. Agora, vamos dar um pequeno intervalo. O tema de hoje, em atualidades em medicina e ciência, é o câncer do pâncreas. O câncer do pâncreas é considerado o 12º tipo de câncer mais comum em todo o mundo. Ele também é considerado a 6ª causa mais frequente de mortalidade cumulativa de câncer em todo o mundo também. Nos Estados Unidos, para que vocês tenham uma ideia, aproximadamente 60 mil novos casos são diagnosticados por ano. E essa tendência e essa incidência de câncer do pâncreas está aumentando. A incidência deste câncer era mais frequente entre os homens. A média de idade está ao redor dos 70 anos de idade. E, notavelmente, a incidência desse tipo de câncer está aumentando entre as pessoas mais jovens. Se você considerar entre os cânceres frequentes do aparelho digestivo, principalmente o câncer coloretal, você comparando com o câncer do pâncreas, vocês podem observar no gráfico ao lado que vai aparecer que ele está aumentando muito mais quando você compara esses dois tipos de câncer. Quais são os fatores de risco principais do câncer de pâncreas? O primeiro deles a ser ressaltado é o tabagismo. Ele é a principal causa e responsável para mortes de 20% das pessoas com câncer do pâncreas. Outro ponto importante é o aparecimento, às vezes, de uma hora para outra, de uma diabetes, uma glicemia em jejum extremamente elevado. Este ponto deve ser levado muito em conta. Pode ser um sinal inicial da moléstia. Outro ponto que tem sido levantado, principalmente nos Estados Unidos, refere-se à obesidade, em que o índice da massa corporal esteja acima de 30. Ele contribui à obesidade em aproximadamente 18% dos casos nos Estados Unidos. Outros pontos são o consumo excessivo do álcool,
a pancreatite crônica, ou seja, a inflamação constante do pâncreas, além de fatores hereditários que podem ser o responsável de fator de risco e de aparecimento do câncer do pâncreas. Agora, como uma lembrança do ponto de vista de conhecimento, o pâncreas é um órgão em forma de folha, ele fica escondido. Ele tem, atrás do estômago, ele tem aproximadamente 15 centímetros e ele pesa só 100 gramas. Assim, este órgão, o pâncreas, ele é um órgão que tem 2 trabalhos vitais muito importantes. O primeiro deles é a função digestiva, que é a mais importante. Ela é 95% deste órgão. Ele produz aproximadamente 2 litros de suco pancreático por dia, que tem um grande número de enzimas. Ele joga este suco pancreático através dos seus dutos para o intestino para quebrar a comida. Nessa tabela ao lado vocês poderão ver quais são as enzimas importantes fabricadas pelo pâncreas. É a amilase, a lipase e a tripsina. A primeira, a amilase, ela quebra principalmente o açúcar, porque se você não quebrar o açúcar que está dentro desse seu alimento, as fezes serão uma massa não digerida que vai ser excretada, vai ser na evacuação. Outro é a lipase, que faz a quebra da gordura que tem nos seus alimentos. Caso isso não ocorra, você vai observar nas fezes gordura acentuada. E as fezes são aquelas que você pode observar que ficam boiando no vaso. Outra enzima importante é a tripsina. Ela tem a função de quebrar a proteína em aminoácidos que tem dentro das fezes. Caso ela não esteja sendo produzida, vai perder a massa que tem nessa feze, que tem uma característica de massa muscular. Muito bem, o câncer, então, quando não tem a fabricação, não tem essa função e ele está no pâncreas, ele causa um emagrecimento rápido, porque há um entupimento dos dutos e as enzimas não vão chegar ao intestino. Ou seja, a comida passa direto. Outro aspecto menos importante, mas de aproximadamente 5% do órgão, são a produção de hormônios. O pâncreas exerce uma função hormonal e isto equivale a aproximadamente 5% da sua função. E ele é produzido através de umas células que são chamadas de ilhotas de Langerhans, que são esses hormônios produzidos que vão diretos para o sangue. Dentre eles, o mais importante, que vocês todos saibam, é a insulina, o glucagon e a somatostatina, que tem as várias funções. A insulina, no sentido de observação, vocês podem ver na tabela, ela baixa o açúcar no sangue e ela, evidentemente, quando falta, ela causa a diabetes tipo 1. O glucagon causa uma hipoglicemia grave quando ele sobe no sangue. E a somatostatina tem aspectos principalmente em frear e causar determinados tumores e tumores raros. Por que, então, o câncer de pâncreas é pior? A primeira coisa nós já falamos anteriormente, ele está escondido, ele fica no fundo da barriga, fica atrás de tudo. Não dá muitas vezes para o médico apalpar, encontrar, saber se ele aumentou de tamanho. Não dói no início principalmente e os sintomas são muito pequenos, são frustros. Às vezes um pequeno amarelado, ou seja, uma icterícia, às vezes pode apresentar alguma dor nas costas e principalmente o que já dissemos, o emagrecimento quando ele é já muito grande e o câncer já se espalhou. O câncer do pâncreas, ele é pior também porque ele é extremamente agressivo.
O câncer solta pequenas células, pequenas moléculas de microRNAs. Esses microRNAs que são soltos para o sangue, eles desligam os genes e matam várias células. O tumor leva a uma característica, vamos dizer assim, de imortalidade. Fica difícil de retirado e ele se espalha muito rápido, ou seja, causa metástase para outros órgãos. E o grande problema também é que, como é um órgão um pouco vascularizado em volta e dentro dele mesmo, fica difícil os medicamentos para o seu tratamento chegar até ele para que cumpra a função de tratá-lo. O diagnóstico é muitas vezes muito tardio. 80% dos casos você chega no estádio 4. Você tem um estadiamento da moléstia de 0 a 4. Isso vai depender do ponto de vista do tamanho do tumor, do local do tumor, da sua extensão, para que determine como que ele está e qual o grau de estadiamento. A sobrevivência em 5 anos daqueles que têm o estágio 4 é de aproximadamente 11%. Por isto que operar ou fazer cirurgias, retirar o tumor nas fases iniciais, como por exemplo, esta sobrevivência em 5 anos vai para aproximadamente 40%. Existem, no entanto, 3 sinais que nós devemos alertar a todos e que merecem investigação. Uma icterícia sem pedra na vesícula, a dor que se irradia principalmente para as costas, a diabetes que apareceu do nada depois dos 50 anos de idade. E os sintomas, como já disse anteriormente, vai depender do grau e localização do tumor. Aproximadamente 57% das pessoas já apresentam ao seu início doença metastática, ou seja, o grau 4. Então, o câncer do pâncreas ainda hoje tem que ser feito o diagnóstico, o mais cedo possível. O exame padrão, até hoje, ainda é a tomografia, a dosagem das enzimas que nós mostramos anteriormente e o CA19-9 no sangue. Então, mais uma vez o alerta, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. É por isso que o desenvolvimento de testes rápidos, ele é muito importante. Estão sendo desenvolvidos testes para serem realizados em menos de 10 minutos, que você tem o resultado. Esta é a única chance real de pegar cedo a doença. E isto é o teste dos biosensores, que pode ser a solução. Mas o que é o biosensor? O que ele faz? Qual é a função? Ele nada mais, nada menos pesca células, pesca o microRNA, ele pesca essas pequenas moléculas que o tumor solta para o sangue. Então, os biosensores para o diagnóstico do câncer é muito importante. E para o diagnóstico do câncer do pâncreas, muito mais. É isto que tem sido veiculado em toda a imprensa do desenvolvimento de novos testes, principalmente pela USP e Unicamp, para detectar este tipo de células, desses microRNAs, que são o responsável, são um dado do câncer do pâncreas. Já existem vários grupos de pesquisa no sentido de realizar testes de biosensores para a detecção do câncer do pâncreas em períodos de aproximadamente em tempo de 8 a 10 minutos. E os tipos de biosensores podem ser observados na tabela ao lado, que são de exossomos, de microRNA, os que procuram detectar o CA19 e proteínas, os que são de nanotubos de grafeno. Existem chips, inclusive fotônicos, para fazer esses diagnósticos. Eles vão detectar
essas proteínas anormais, ou seja, essas microRNAs anormais, em períodos muito curtos. E isto é, antes de tudo, uma possibilidade de você reduzir a taxa de mortalidade em relação ao câncer do pâncreas. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. Quanto mais cedo o diagnóstico, você vai ter mais chance de cura desta moléstia extremamente agressiva e extremamente grave e que acomete a pessoas em todo o mundo. O programa de Medicina e Ciência hoje tem a presença do psicólogo Gabriel Crociari. E agora vamos começar o último bloco. Hoje em dia a gente ouve muito sobre burnout, ansiedade, depressão, são termos que estão cada vez mais comuns. Pode falar alguma coisa sobre isso para os nossos telespectadores? Acho que o senhor citou de uma maneira bastante interessante. O senhor comentou o quanto que esses termos são comuns, né? Acho que o primeiro ponto é a gente observar o quanto que esses termos, em alguma medida, eles se transformaram em termos muito normalizados, né, no convívio social. E a gente precisa estar observando o quanto que a gente normalizou esses termos, que são termos que já sugerem, né, algum nível de sofrimento, né? Nós observamos que os indicadores de saúde mental, eles, em alguns estudos epidemiológicos e estatísticos, são alarmantes, os números, com o avanço, né, de doenças, sejam elas ocupacionais, né, como burnout, ou também condições de depressão, condições de ansiedade, né. Ansiedade e depressão são as duas condições clínicas mais comuns, né, na população mundial. Então nós temos números na casa dos milhões, né, de pessoas que têm algum nível de sofrimento relacionado à ansiedade e depressão. Hoje nós temos uma estrutura bastante ampla de cuidados para isso, não é? Mas ainda assim nós temos muitos estigmas em relação à utilidade e à função das terapias que podem ser benéficas para o tratamento de ansiedade e depressão. A psicologia, ela tem sido uma profissão que tem conseguido ampliar muito a sua atuação, sobretudo pós-pandemia, né? Muitas pessoas acabaram descobrindo a psicologia com a pandemia e observaram a importância e a relevância no autocuidado, mas ainda assim a psicologia ainda tem tido bastante desafios em popularizar as suas práticas, né? A psicoterapia ainda não é um método acessível a todos, né? Então eu penso que isso é um ponto importante que os profissionais precisam trabalhar muito, não só do ponto de vista de produção de conhecimento de ciência, mas também do ponto de vista de políticas públicas que possam de alguma maneira acessibilizar as práticas terapêuticas para ansiedade e depressão, levando em conta que é uma condição clínica das mais abrangentes, né, no nosso cenário nacional como um todo, a ansiedade e depressão. E que as primeiras linhas de tratamento são com as práticas psicoterápicas, inclusive, né? Então, me parece que quando a gente identifica uma grande densidade populacional que sofrem, né, com condições de saúde mental, me parece que seria esperado que a gente tivesse métodos terapêuticos cada vez mais acessíveis para essa população, direcionado a isso. Infelizmente ainda não é o cenário que a gente encontra, por uma série de variáveis, mas eu penso que a gente está a caminho disso. Muito bom. Dito esses termos, burnout, ansiedade, depressão, quando você acha que uma pessoa deve identificar? Quais são alguns sinais que poderiam identificar comportamento, enfim, quais seriam os possíveis sinais dentro do seu ambiente de trabalho em que há um pequeno sinal, devo procurar um suporte do psicólogo ou uma psicoterapia? Conte para nós esse aspecto. Sim, eu acho que é muito importante que a gente possa pensar que sinais são esses, né?
principalmente pelo fato de esses sinais, no seu início, serem sinais que são facilmente negligenciados, ignorados, né, ou confundidos até. Situações de ansiedade, situações de depressão, burnout, são condições clínicas que muitas vezes iniciam de uma maneira muito presente no nosso dia a dia, né, envolvendo situações de estresse, envolvendo dificuldades em algumas habilidades emocionais e no próprio reconhecimento das nossas necessidades psicológicas, né? Então, é importante que a gente possa estar atento a esses sinais que podem ocorrer desde o ambiente de trabalho, nas nossas relações, consigo mesmo, né? A ansiedade é uma questão bastante importante para a gente desmistificar alguns pontos que ainda existem, né? A ansiedade, podemos entender ela como um quadro emocional, né? E por se tratar de um quadro emocional, nós podemos entender que nós temos sempre, todo mundo é um pouco ansioso em uma certa medida, né? No entanto, quando eu digo um pouco ansioso em certa medida, não significa que toda ansiedade é uma ansiedade normal, né? Há ansiedades que nos reservam maior sofrimento e precisa de cuidado. A ansiedade, que ela pode ser considerada uma ansiedade comum, normal, esperada, é aquela ansiedade que a gente sente diante de um evento que a gente está esperando, de uma notícia que a gente recebeu, de alguma situação que a gente não imaginava estar acontecendo. Eu costumo sempre dar um exemplo para a gente conseguir visualizar isso na prática. A ansiedade considerada normal é aquela quando a gente estava esperando muito que alguém chegasse e quando essa pessoa chega, essa ansiedade passa, porque a gente vai curtir a presença daquela pessoa. Essa ansiedade que antecede algumas situações do cotidiano, do convívio, são consideradas comuns, ou seja, é uma ansiedade que não nos impede de fazer alguma coisa, que não nos paralisa, né? Ela só dá ali uma condição emocional de a gente ficar ali tenso, preocupado, atento. No entanto, essa ansiedade ela pode vir a se manifestar com uma intensidade muito maior, e aí sim, essa ansiedade vai incapacitar, vai impossibilitar que a gente faça as nossas coisas. Quando a gente percebe-se ansioso de tal modo que eu não consigo mais ir para o convívio social, que eu não consigo mais exercer as minhas tarefas, não consigo cumprir minhas funções, ou seja, a gente já está identificando prejuízos severos nessa condição. E, portanto, aí a gente já entende que é importante que eu tenha auxílio, um tratamento adequado. Automaticamente, eu não necessariamente preciso esperar chegar nessa condição para, de alguma maneira, procurar por um profissional que possa me auxiliar. É importante que quando eu começo a notar que essa ansiedade ela já está afetando o meu cotidiano, eu já posso ir buscar esse profissional. Mesma coisa na depressão, a gente tem um estigma muito antigo na depressão, que é o entendimento de que a depressão é uma tristeza, né? Embora a gente encontre um humor mais deprimido, uma certa característica similar a uma tristeza, a depressão ela não se resume apenas a uma tristeza, né? A tristeza é uma condição em que eu posso vir a sentir diante de um fato que ocorre, mas que logo após esse fato se resolver, eu consigo me regular emocionalmente de novo. A tristeza, podemos dizer assim de uma maneira mais simples, a tristeza ela passa depois que a situação que me deixou triste foi vivida, né? Mas a depressão é algo muito mais profundo, muito mais persistente. A depressão é uma característica clínica que vai me incapacitando, produzindo isolamento social, vai perdendo o sentido de vida. Então, essa diferença é muito importante que as pessoas possam compreender, porque às vezes a gente resume a depressão como uma tristeza e vai muito além disso, né? E o burnout está muito associado aos estresses do trabalho no cotidiano, né? O que muitas vezes a gente acaba ignorando os estresses que a gente vai vivendo. E uma confusão muito comum é que nem todo estresse gera burnout, né? Mas a persistência do estresse pode culminar no burnout, né? O que é importante a gente entender que o estresse ele pode ser entendido como uma resposta psicofisiológica, né? Então isso significaria dizer que nós vamos manifestar estresse ao longo da vida. Isso é esperado. O que é preocupante num cenário de burnout, por exemplo, é a exposição prolongada e persistente a esses estressores, sobretudo no nosso cotidiano, nossas relações de trabalho.
Quando esse estresse ele é contínuo, isso pode culminar num esgotamento, né? E esse esgotamento vai ter perda de produtividade, vai ter afastamento, culmina em absenteísmos no trabalho, que precisam, então, portanto, serem cuidados, né? Muito bom. Gabriel, você está discutindo um aspecto muito importante, que é o ambiente de trabalho, as identificações de possíveis aspectos que possam interferir no global, no saúde. Mas agora vamos por um aspecto muito importante. E o idoso? Aquele que já não está trabalhando mais? Como é que são os aspectos? O telespectador com certeza teria interesse aqui. Tem uma pleia de telespectadores que nós conhecemos que tem interesse do aspecto psicológico. Como é que tem um aspecto para estar bem psicologicamente? O que o idoso deve fazer? Quais são os cuidados? Qual é a sua opinião sobre tudo isso que eu falei? Sim, eu penso que nesse momento da vida, né, a gente precisa considerar todas as características pertinentes a cada momento, né? Numa população onde a gente já está considerando algumas variáveis como mudanças das funções sociais, né, que é muito comum na população mais idosa, a gente precisa levar em conta qual que é o perfil desse sofrimento e qual que é a vida, né, a experiência de vida nessa faixa etária, né? Que não vai ser a mesma reservada em outros momentos da vida, né? Se a gente pensar em todo o ciclo vital, todo o processo de desenvolvimento, a gente tem experiências vitais diferentes em cada novo momento da vida. E no idoso, um quadro como a gente discutia, como a ansiedade, depressão, tem algumas características um pouco diferentes. Uma depressão no idoso ela é mais difusa, ela comete de outras maneiras, né? E muitas vezes está associado à mudança das funcionalidades, à possibilidade de isolamento nos vínculos, né? Algumas perdas dos vínculos, né? E isso muda toda a sua leitura do mundo e a leitura da vida, né? É um momento onde se restabelece uma nova leitura a respeito da vida, né? Sobretudo por conta dessas características psicossociais. E, portanto, todo tipo de cuidado precisa levar em conta esse cenário, né? É importante que a gente leve em conta uma série de variáveis, como a saúde do corpo, a saúde orgânica, biológica, né, que vai ter um reflexo importantíssimo na saúde mental, né? Até porque, se a gente entende que a saúde mental pode ser afetada por isolamento social, por exemplo, um idoso que consegue ter uma prática de uma atividade física, por exemplo, eventualmente pode preservar por mais tempo suas habilidades sociais, seu convívio social. E, consequentemente, isso pode ser importante, né? Nem sempre isso é possível para todos, né? E, portanto, a gente precisa pensar também em outras modalidades de cuidado, sobretudo aqueles que envolvem sentido de vida, né? Objetivos, né? E encontrar, de alguma maneira, algo que possa dar um sentido para aquilo que se está vivendo, né? Nós tivemos um psiquiatra muito importante na história da psiquiatria e da psicologia que discutiu muito sobre sentido de vida. E esse profissional entendeu que o sentido de vida ele não é o mesmo na vida toda. Ele se transforma ao longo da vida, né? E esse sentido de vida ele precisa ser restabelecido, inclusive, na vida adulta tardia, né? Então, não basta, às vezes, para o idoso tentar retomar alguma coisa que era vivida anteriormente, porque às vezes tem uma série de condições que não é mais possível, né? Às vezes a gente entende que buscar um sentido de vida na velhice, às vezes envolve, de alguma maneira, tentar resgatar alguma coisa. E talvez não necessariamente, às vezes é encontrar algo que possa ser novo para aquele momento, compatível àquele momento, e que possa produzir sentido e propósito. Novos sonhos? Novos sonhos, por que não? Né? Novos sonhos também. Eu entendo que o desejo, né, que é um mecanismo importante, né, do ponto de vista psíquico, ele nos mobiliza muitas vezes, ele nos direciona a sentido de vida, né? O sonho pode ter essa função também, né? Então é importante a gente entender que o idoso ele não é aquele que não tem mais sonhos, que não tem mais propósitos, que não tem mais sentido de vida, muito pelo contrário.
é importante que ele encontre todas essas coisas na sua nova realidade de vida, né? Justamente pelo fato de que talvez a vida já não é mais necessariamente a mesma. E é importante a gente reconhecer essas condições para que só a partir do momento que eu as reconheço, eu posso me perceber nesse cenário e olhar para tudo que me é possível ali, naquele novo momento, né? Identificar novas possibilidades. É importante a gente entender que a vida pode ser, de alguma maneira, vivida até o último dia. Sim. Né? E, portanto, há possibilidades do viver até no último dia. Né? Então, por que não, né, na velhice, encontrar novos sentidos, novos sonhos, novos fazeres? Né? Eu concordo. Dando a minha opinião, eu acho que nós temos uma trajetória. Essa trajetória que nós todos temos, ela pode ser feita a 120 por hora, mas ela pode ser feita também, e muito bem feita, a 50 km por hora. O que eu estou querendo dizer é que você deve sempre, na minha opinião, refazer os seus sonhos, seus objetivos e não parar de procurar novidades, procurar atividades, não ficar, vamos dizer assim, estacionado. Evidentemente que a pessoa com a idade não vai ter a performance, evidentemente, em vários aspectos, como uma pessoa mais jovem. O que não quer dizer que ela não possa ter uma performance regular em vários aspectos e não deixar de tê-las. Essa é a minha opinião em relação a geral, que eu sempre utilizo isso. Gabriel, vamos lá. Gostaria que você agora quiser fazer algumas considerações finais. Foi muito boa a sua apresentação, na minha opinião, e que vai, com certeza, abrir caminho para novas discussões e perguntas que os telespectadores queiram fazer, de dúvidas que, porventura, possam ter ficado, ou aspectos que não foram abordados e que nós poderemos abordar na sequência. Gabriel, dê as suas considerações finais, ou fale aquilo que você acha importante que não possa ter sido perguntado. Sim, eu penso que é interessante pensarmos de tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje, que o âmbito psicológico, né, as nuances psicológicas, emocionais da nossa vida, elas são importantes como qualquer outras, né, que a gente se dedica muito ao longo da vida. Né? Às vezes a gente se dedica muito a conhecer, estudar as coisas, a construir bons vínculos, boas relações, a poder ter um corpo saudável, né, se alimentando bem. E é importante que a gente entenda que a saúde mental, ela também tem um papel importante no meio disso tudo, né? É como se a gente visualizasse, tem uma expressão muito interessante, que é a roda da vida, né? E a gente entender essa roda toda como um círculo, que ele tem uma circunferência muito exata, né? E que todas essa circunferência pode ser entendida como dimensões iguais para tudo aquilo que é relevante na nossa vida. Saúde física, saúde nos nossos relacionamentos, saúde do nosso conhecimento, né? Saúde das nossas propriedades, dos nossos bens, mas também saúde das nossas emoções. Né? E, portanto, é importante a gente entender que nós somos seres humanos que temos um corpo, mas que também temos uma mente que atua nesse corpo, né? E, portanto, não há como separar essas duas coisas, ou ignorar, ou deixar para depois, né? Não há prazo para a saúde mental, né? Saúde mental é algo que ocorre todos os dias no curso da nossa existência como um todo, né? Portanto, eu entendo que cuidar da nossa existência é cuidar também da nossa saúde mental. Hoje, o tema de Medicina e Ciência foi sobre psicologia na atividade, no ambiente de trabalho e relacionado a massas. Acompanhe o programa Medicina e Ciência.